Paz do Senhor, irmãos. Estamos no propósito de 40 dias de clamor. E hoje a palavra que eu trouxe está lá no livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Diz o seguinte: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Glória a Deus. Irmãos, que cântico lindo, né, que Abacuque fez aqui, no momento de aflição que ele estava vivendo. Se a gente der uma passeada aqui nos capítulos 1 e 2, a gente vai ver um Abacuque totalmente diferente que a gente acabou de ler aqui no capítulo 3. Eu vou fazer um breve resumo até para a gente entender. Lá no capítulo 1, a gente encontra um Abacuque totalmente questionador, um Abacuque que perguntava a Deus por que ele não agia, por que Deus não entrava com um socorro ali, por que ele não fazia alguma coisa, por que o ímpio prevalecia sobre o justo, por que ele estava em silêncio. E eu vou estar lendo aqui, para a gente entender um pouquinho melhor, lá em Abacuque 1, que fala o seguinte, a partir do versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Aqui, irmãos, a gente percebe que Abacuque, ele confronta o Senhor, né? Por respostas, por retorno. O capítulo ele ainda vai mais adiante, né? Ele tem mais versículos. E ele pede para o Senhor agir, ele pede para o Senhor responder à aflição dele, à aflição daquele povo. E ali a gente vê que o Senhor, ele fica em silêncio durante muito tempo, né? Durante um tempo ele não responde. E Abacuque, ele questiona isso, esse silêncio do Senhor. Até a gente olhar aqui no capítulo 2, que o Senhor quebra esse silêncio e responde a Abacuque. Só que a resposta do Senhor não era de acordo com o que ele estava ali buscando. Ele estava buscando uma resposta de avivamento, ele estava buscando uma resposta de que Deus convertesse aquele povo, que Deus mudasse a história daquele povo, assim como ele já tinha feito em outras histórias. Então, ele esperava por isso. E aqui no capítulo 2, Deus responde que haveria a invasão da Babilônia e era certa. Então, Deus responde aqui no capítulo 2, a partir do versículo 2, fala assim: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, aqui a gente vê que o juízo viria. Deus tinha um conserto ali para Judá. Judá estava vivendo uma vida de pecados, uma vida que ele se desviou da presença do Senhor. Então, o Senhor, ele permitiu que a Babilônia invadisse a Judá para poder Deus entrar com juízo ali. Então, era permissão do Senhor. E quando a gente entra aqui no capítulo 3 e vê que Abacuque mudou toda a sua forma de oração, a gente
entende, né? Por que ele mudou a forma de orar? Por que agora ele não está mais questionando e colocando Deus na parede, né? Então, ele entendeu, na verdade, que Deus tinha um propósito naquela situação. Deus, ele estava permitindo aquilo acontecer porque ele tinha um propósito de salvação para ajudar. Então, Deus, ele não tinha se esquecido do povo, né? Na verdade, Deus, ele estava permitindo para poder Judá se consertar e voltar para Deus. Então, Abacuque entendeu a grandeza do Senhor, entendeu o propósito que Deus tinha com aquela situação, e ele passou a orar diferente. Ele passou a ouvir a palavra de forma diferente também, a ouvir a Deus. Ele ouviu ao Senhor e mudou a sua oração. Que isso aí, na verdade, tem que andar junto, a oração e a palavra. Palavra e oração andam juntas. Porque quando a gente para ouvir ao Senhor, nós oramos diferente. E foi assim que aconteceu com Abacuque. Ele ouviu ao Senhor e mudou a estratégia de orar. Amém. Deus, ele transformou aquele Abacuque questionador por um Abacuque adorador. Olha isso, né, irmãos? Quando a gente lê aqui no capítulo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que, Senhor, embora falte tudo na minha casa, embora essa política, a gente não espere nada desses governantes, embora, Senhor, a gente não vê a solução para essa pandemia, trazendo agora para o momento atual, embora, Senhor, tudo isso que esteja acontecendo aqui com a gente, eu, Senhor, me alegrarei como Abacuque se alegrou. Foi assim que ele fez. Senhor, embora falte tudo, embora essa política seja um desastre, embora, Senhor, tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor. Olha que lindo, irmãos. Como a gente entende, quando a gente entende a palavra de Deus, quando a gente entende o propósito de Deus, a estratégia ela vem, a alegria ela entra, o cenário muda, as circunstâncias que Abacuque estava vivendo não favorecia para ele estar alegre. Ao contrário, né, viria uma grande destruição ali para Judá. E mesmo assim ele se alegrou no Senhor. Isso é lindo. Então, o que nós precisamos, irmãos, entender é qual o propósito do Senhor. Qual o propósito de Deus diante do que a gente está vivendo, diante do que a gente tem passado. Deus tem um propósito em todas as coisas. Abacuque entendeu que Deus estava no comando daquilo, que Deus tinha um propósito muito lindo de salvação para Judá. E ele também entendeu que nada foge do controle dele. Embora pareça que essa pandemia vai acabar com tudo, embora pareça que Deus perdeu o controle, Deus não perdeu, irmãos. Eu posso te garantir que Ele está no controle de tudo isso, Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. Então, o que eu quero deixar para os irmãos é que esse é um momento de confiarmos e de entregarmos para Deus e esperarmos, assim como Abacuque esperou. Em silêncio devo esperar o dia da angústia que nos acomete, que está lá no versículo 16, na parte B, quando o Abacuque fala: vou aguardar, Senhor, vou esperar, porque o Senhor vai agir. O Senhor sabe de tudo. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. Deus, Ele ouve o clamor dos aflitos. Ele escuta a sua petição. Irmãos, Deus não está dormindo. Deus não está de braços cruzados diante dessa situação que estamos vivendo. Creia que Deus está no comando de tudo. Amém? Eu vou estar fazendo uma oração agora. Caso você tiver algum pedido, pode estar colocando aqui nos comentários. As irmãs da intercessão entrará para fazer a oração, entrará em contato, se for necessário. Mas esteja, em nome de Jesus, em vigilância, assim como Abacuque esteve, e confie, irmãos, confie
que Deus vai dar vitória. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Pai, por essa palavra, que ela é perfeita. Obrigada pela vida de cada irmão que está ouvindo essa palavra agora. Alcance, Senhor. Alcance com a tua misericórdia. Alcance com o teu amor. Abraça cada irmão agora, Senhor. É nesta oração, Pai, que eu peço para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão precisando, Senhor, de um socorro, que o Senhor possa entrar, meu Pai, com essa palavra que é maravilhosa, que ela cura, ela liberta, ela salva. Senhor, obrigada. Obrigada por essa igreja, obrigada por a vida de cada um. E, Pai, de acordo com a tua vontade, atenda, Senhor, a aflição, atenda o clamor de cada irmão, de cada necessitado. Em nome de Jesus. Amém.